Nos cantos mais sombrios dos fóruns imobiliários de Dubai, uma imagem revelada no início de 2025 desafiou a narrativa oficial e impecável da cidade. Não era uma foto panorâmica de drone mostrando o horizonte reluzente ou um pôr do sol de cartão postal. Era, na verdade, um registro cru e perturbador das fundações de uma mansão na famosa ilha de Palm Jumeirah. O que estava escondido sob o luxo contrastava de forma violenta com os panfletos de vendas, concreto esfarelando armações de ferro expostas e enferrujadas pela maresia e juntas destruídas, onde a terra artificial encontra a força implacável do Golfo Pérsico, um desgaste assustador para estruturas que não completaram sequer 20 anos de existência. Embora aquela foto não tenha virado manchete internacional, imediatizada sendo rapidamente minimizada pelos envolvidos como um caso isolado ou birra de moradores descontentes, os gritos de negação mais altos vieram justamente de quem tinha rios de dinheiro em jogo. Mas como jornalista, preciso alertar que a verdadeira gravidade por trás dessa imagem não é a falha estrutural de uma única casa. Estamos lidando com uma questão existencial e sistêmica. Nós estamos testemunhando o exato momento em que o projeto imobiliário mais icônico do planeta começa a deixar de ser o símbolo de um amanhã sem limites para se tornar um passivo financeiro de manutenção insustentável. A Palm Jumeirah nasceu em 2001 do desejo de dominar o impossível, mas a realidade física está cobrando seu preço. A audácia por trás do projeto era inacreditável. Roubar pedaços imensos de terra de um mar raso hipersalino e biologicamente agressivo. A construtora estatal Nakheel seguiu em frente, mesmo sem respostas de engenharia sobre como erguer uma cidade funcional sobre um arquipélago totalmente artificial. E durante anos, essa aposta deu muito certo. Investidores milionários de Londres a Mumbai correram para comprar sua fatia na ilha, empurrando os preços para patamares que ignoravam qualquer lógica econômica. A Palm não era apenas tijolo e argamassa. Era uma aposta ousada de que a ambição humana poderia monetizar o oceano para sempre. Em 2022, essa obsessão coletiva deixou de ser uma tendência sólida para se transformar em uma febre especulativa descontrolada. O mercado imobiliário atingiu um topo quase mitológico quando uma única cobertura no residencial Casa Canal quebrou todos os recordes históricos, sendo vendida pela fortuna de 302 milhões de dirhams, o que equivalia a cerca de 82 milhões de dólares na época. Não era apenas uma transação comercial, era uma mensagem para o mundo. Relatórios de prestígio de consultorias como Knight Frank e Savills consolidavam a ilha no mesmo patamar dos endereços mais caros de Londres, Nova York e Hong Kong. A Palm virou o cofre definitivo para o dinheiro dos bilionários globais, mas tanto na física quanto na alta finança, subidas verticais raramente duram muito tempo. Essa aceleração insana costuma ser o último suspiro de energia antes de o sistema colapsar. Enquanto as manchetes fáceis seguiam comemorando vendas recordes, os dados detalhados que comecei a extrair do Departamento de Terras de Dubai revelavam uma realidade muito mais preocupante. Nas chamadas Folhas da Palmeira, que são o coração residencial da ilha, aquela subida implacável dos preços começou a dar sinais claros de estagnação. Não estamos falando de um colapso repentino e barulhento, como o de 2008, mas sim de um enfraquecimento sutil e revelador. Nos primeiros 15 anos de vida, a Palm era a maré que guiava todo o mercado imobiliário de Dubai. Se os preços subiam na cidade, na ilha eles disparavam. Hoje, essa regra se quebrou de forma inédita. Pela primeira vez em mais de 12 anos, a Palm apresenta um desempenho abaixo do mercado de altíssimo padrão. O dinheiro inteligente já percebeu o perigo e está migrando para novas áreas em terra firme, que foram planejadas de forma estratégica. Condomínios como o Dubai Hills Estate oferecem infraestrutura moderna e sustentável, enquanto a Jumeirah Bay Island, conhecida como a Ilha dos Bilionários, entrega a mesma exclusividade sem trazer o peso de problemas de engenharia de 20 anos atrás, ou o trânsito caótico da avenida principal da Palm. A ilha deixou de ser a escolha óbvia para a nova onda de investidores ricos. Agora ela é vista como um ativo antigo, lutando contra projetos modernos projetados para o futuro. Minha investigação revela que as rachaduras também aparecem na demografia, com taxas de desocupação assustadoras, entre 22% e 28% nas mansões. Essas propriedades abandonadas não são apenas casas de veraneio vazias, são ativos largados à própria sorte. Quando quase um terço do endereço mais cobiçado da região fica sem uso e sem manutenção, aquilo deixa de ser um bairro habitado e vira um cemitério imobiliário disfarçado de mármore italiano. Para piorar o cenário, a infraestrutura local está sufocando. Os relatórios de tráfego mostram que as principais vias da Palm estão entre as mais congestionadas de Dubai, mesmo com um quarto das mansões completamente desertas. A ilha foi projetada para uma densidade que hoje ela simplesmente não consegue suportar. Fisicamente, o desafio é ainda maior, já que a Palm foi erguida por meio da vibrocompactação de areia dragada do oceano, e as águas do Golfo são extremamente agressivas.
O calor extremo e a alta salinidade aceleram a deterioração do concreto armado de forma muito mais rápida do que em mar aberto. As normas técnicas de engenharia alertam que uma manutenção pesada e constante deve começar entre 10 e 15 anos após a construção nessa região. Muitas mansões da Palm já ultrapassaram essa linha vermelha há tempos. Como a responsabilidade de manter essas estruturas é totalmente privada, os donos enfrentam orçamentos de reformas de 3 a 6 vezes maiores do que os de propriedades no continente, necessitando de equipamentos marítimos complexos apenas para inspecionar as fundações. Isso gera um vazio perigoso na conservação, desfazendo a ilusão de que esses compradores ricos iriam cuidar ativamente da preservação de suas mansões na praia. A engenharia exigia uma defesa diária contra o clima extremo e uma luta incansável contra a umidade e o sal. Mas a realidade do mercado foi por outro caminho. Para grande parte da elite global, essas casas viraram ativos fantasmas, reservas financeiras ou barras de ouro em formato de mansão estacionadas em um paraíso fiscal. Mas há um erro fatal nessa comparação. O ouro é quimicamente inerte, enquanto o concreto armado em um ambiente hipersalino é um organismo vivo e em constante reação química. O ouro não oxida, não racha e não perde a sua sustentação quando fica trancado em uma gaveta de banco. Mas as propriedades da Palm Jumeirah não estão protegidas em um cofre fechado. Elas estão mergulhadas em um dos corredores marítimos mais hostis e destrutivos de todo o planeta. A verdade é que as águas corrosivas do Golfo não pausam sua destruição por causa de flutuações de mercado, pandemias ou variações no preço do barril de petróleo. Enquanto a elite bilionária que vive na área do crescente pode tratar esse ambiente hostil como um simples custo operacional extra, contratando gerentes para auditorias de engenharia e lavagens químicas preventivas, a classe de investidores de médio porte enfrenta uma conta dolorosa. Aquelas pessoas que fizeram malabarismos financeiros para comprar um imóvel de entrada na faixa dos 3 a 5 milhões de dólares agora se veem encurraladas. De um lado, elas são atingidas por custos de reformas pesados, que superam facilmente a casa dos 6 dígitos, justamente no momento em que o ciclo de desgaste de 20 anos atinge o pico. Do outro lado da ponta, esses proprietários competem por inquilinos em um mercado saturado de condomínios inteligentes, novos na terra firme, que oferecem conexões viárias, melhores áreas de lazer modernas e, principalmente, nenhuma surpresa de engenharia estrutural. Para esses donos de classe média, o sonho de ter um ativo lucrativo evapora rapidamente, substituído pela dura realidade de um imóvel em depreciação que exige mais investimentos para ser salvo do que jamais trará de retorno. O custo humano por trás de toda essa manutenção artificial é uma investigação silenciada e raramente mostrada nos folhetos de Dubai. Longe das fotos promocionais, existe uma massa invisível de vigilantes limpadores de piscinas e operários de manutenção pesada lutando todos os dias contra a destruição. À medida que o custo de vida em Dubai dispara, esses trabalhadores são espremidos economicamente de forma cruel. Administradores de imóveis, pressionados para blindar as margens de lucro de proprietários que nem moram no país, estão cortando os orçamentos de manutenção com força. O resultado prático disso é um paradoxo assustador. Justamente quando a infraestrutura física da ilha atinge a fase de desgaste acelerado e precisa de profissionais altamente especializados, o mercado opta pela mão de obra barata e sem qualquer qualificação técnica. Se vocês e eu analisarmos friamente quando se economiza pagando mal os profissionais responsáveis por evitar a corrosão do sal no aço estrutural, o resultado é óbvio. Em uma ilha criada pelo homem, essa economia burra acelera o fim da própria estrutura. Toda essa situação bota em evidência uma ironia estrutural muito profunda no próprio modelo de desenvolvimento urbano de Dubai. A Palm Jumeirah foi apresentada ao mercado global como um legado eterno, uma nova maravilha do mundo moderno projetada para durar séculos. Mas a verdade é que o sistema legal e social de lá foi desenhado para transição rápida. Como ter um imóvel de luxo não garante cidadania permanente ou poder real nas decisões coletivas locais, as prioridades se tornam puramente financeiras e focadas no curto prazo. Os compradores não se enxergam como defensores da comunidade, mas como acionistas temporários de um investimento financeiro de risco. Sem uma associação que fiscalize os padrões estruturais de toda a ilha, as fundações da Palm dependem de milhares de decisões isoladas. Ao investigar os documentos internos da Nakheel, a mudança de rumo fica evidente. A empresa deixou de ser uma construtora visionária de novos mundos para se tornar uma mera administradora de condomínios focada em recolher taxas. É uma admissão silenciosa de uma nova realidade. Saímos da era da criação para entrar na era da extração. Ao focar em arrecadar taxas de manutenção de propriedades já existentes, em vez de erguer novos impérios, a empresa sinaliza que o crescimento da ilha deu lugar à pura sobrevivência. Em Dubai, mercado movido pela adrenalina do próximo mega empreendimento, essa mudança indica que a joia da coroa não projeta mais valor futuro, sendo apenas um ativo antigo, gerenciado para extrair o máximo de rendimento possível.
Deixe-me ser bem claro nesta investigação. A Ilha Palma e Jumeirah não vai simplesmente afundar ou desaparecer de uma hora para outra. A engenharia por trás desse imenso aterro de areia é sólida e não vai sumir do mapa da noite para o dia. No entanto, aquele valor extra intangível, uma sobretaxa de múltiplos milhões de dólares cobrada apenas pelo prestígio do endereço de luxo, está sofrendo uma lenta e silenciosa erosão. Os investidores não estão mais pagando apenas pelo espaço físico. Eles estão pagando por um legado que mostra claros sinais de desgaste. Os dados que obtive revelam a dura realidade de um experimento de 20 anos, que tenta sobreviver em um dos ambientes marinhos mais corrosivos do planeta, sofrendo com proprietários ausentes e uma montanha de reformas atrasadas. O grande problema que descobrimos é que a narrativa oficial e a realidade concreta se dividiram em dois mundos opostos. Durante anos, a ilha foi vendida como um troféu imobiliário que você comprava e esquecia, mas a realidade física exige um monitoramento constante e uma manutenção pesada, que muitos proprietários estrangeiros simplesmente ignoraram em seus orçamentos. À medida que a maresia corrosiva e a água salgada penetram no concreto poroso dos galhos mais antigos da ilha, os custos de reparo devoram a margem de lucro. Essa mudança altera completamente as regras do jogo financeiro. Para quem possui esses ativos ou pensa em entrar nesse mercado agora, a maior preocupação deixou de ser a vista bonita da janela e passou a ser a própria estrutura oculta sob o luxo. Já não basta apenas olhar para o belo horizonte do Golfo Pérsico e se encantar, agora é preciso olhar para baixo, inspecionando as estruturas profundas e as armaduras de aço, para ver se o imóvel ainda sustenta seu preço milionário. Em uma Dubai que ergue o que há de mais moderno a poucos quilômetros de distância, essa ilha artificial de 20 anos entra em sua fase mais crítica. Ela tem que provar que consegue envelhecer tão bem quanto as propagandas do passado prometiam. O abismo entre o símbolo do luxo e a estrutura real está se alargando rapidamente e, pela primeira vez na história deste mercado, os novos investidores estão começando a precificar o risco real que está escondido debaixo de toda aquela areia e concreto.